gente tem vivido fases distintas, né? Quando chove atualmente, meu coração fica atribulado por conta de todo esse acesso aqui. E vocês não sabem que a minha preocupação não é só por vir, mas é por sair também. Até vou pedir para vocês, porque quando a gente sai aqui pela Presidente Vargas, nós sujamos tudo, no dia seguinte eu fico com vergonha, confesso a vocês. E a gente vai tentar resolver isso o mais breve possível. Portanto, eu vou pedir para vocês não saírem tudo por aqui, saem por lá e por lá, que aí a sujeira dilui. E o pessoal não repara tanto, mas eu creio que Deus vai dar graça para a gente resolver isso logo. A vida e os seus dilemas. A vida tem alguns dilemas. E as pessoas vivendo esses dilemas relacionados à sua existência, aos sentimentos, à subsistência e aos relacionamentos, trazem como consequência os conflitos, as enfermidades, tragédias, crises emocionais, endividamento, falência, bancarrota, causas emperradas, causas perdidas, conflitos interiores, crise conjugal, crise com pais e filhos, desespero, angústia e alguns dilemas que as pessoas vivem. Elas correm atrás de respostas, atrás de soluções. Vivem na busca de soluções. Muita gente está atrás disso. Só que alguns procuram soluções em N opções. Nas religiões, no poder, no prazer. Também soluções nos bens materiais, na ciência, na reflexão filosófica para alguns. Ou em qualquer outro tipo de experiência. Hoje, nós estamos iniciando uma série que tem como tema Cristo é a solução. Vamos dizer juntos? Cristo é a solução. Esta é a expressão que nós queremos tratar. Estivemos reunidos como equipe ministerial e pensando em que áreas e como que Deus, em Cristo Jesus, pode ser a solução para as pessoas. Quando você vai fazer uma consulta sobre a definição de solução, você vai ver lá que solução tem a ver com resposta, solução tem a ver com recurso, com remédio, com meio, com forma. A solução tem a ver com resposta, com resultado. Por exemplo, uma questão de múltipla escolha, você tem a solução, que é a resposta, a decisão, o veredito. Parece que esta afirmação, Cristo é a solução, ser muito simplista, mas na verdade ela não é. E eu diria por dois motivos: por uma base conceitual e por uma base experimental. Na base conceitual, a gente poderia olhar para as Escrituras Sagradas e perceber algumas referências bíblicas que diz acerca de Jesus, que Ele é antes de todas as coisas. E há uma afirmação de Paulo que diz: nele tudo subsiste. Esta é uma base que eu diria conceitual bíblica. Segunda base, Paulo também disse assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Vamos dizer comigo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Cristo é a solução, porque Ele é o início, o meio e o fim. E Ele mesmo disse: eu sou o alfa e o ômega. Então esta base seria conceitual, teológica, bíblica. Mas eu diria que tem nesta afirmação uma base experimental, uma base experiencial ou empírica. Quando você vê alguém que um dia estava perdido, confuso, com problemas, N situações emblemáticas na sua vida, e essa pessoa, após o encontro com o Senhor Jesus Cristo, tem transformação, isso para mim é uma evidência empírica, é uma experiência que atesta que Cristo efetivamente é a solução. Então nós temos Cristo como solução na definição bíblica, na base doutrinária, mas nós temos que Cristo é a solução nas evidências que a gente encontra na vida de pessoas que um dia tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Cristo é a solução para gente que estava com uma enfermidade grave e foi curada. Cristo foi solução. Pessoas que estavam em crise conjugal, o casamento em bancarrota, e de repente o Senhor entra na vida delas, essas pessoas, e o casamento e a aliança é recuperado. Gente que estava com pensamentos suicidas e Cristo encontra com essa pessoa e ela recupera a vida. Isso é solução. Gente que tinha problemas
de área financeira, de falência, e encontra em Cristo uma solução, porque Ele consegue ter força para reagir contra todos os gafanhotos que devoram uma pessoa. Cristo, solução para aqueles problemas emocionais mais agudos. Eu estava lendo hoje à tarde uma experiência que foi feita numa das universidades do Brasil, e que dizia o seguinte, que pós-Covid, as pessoas que tiveram Covid, elas têm sofrido alguns problemas emocionais, isso empiricamente, testadamente. 3 áreas, eles dizem que o Covid afetou por conta de que a pessoa, ao ter Covid, afetou o paladar, e o paladar é uma referência cerebral, então há uma relação do cérebro com o Covid, e eles dizem que pós-Covid muitas pessoas têm sofrido de depressão, de ansiedade e memória, tudo voltado no aspecto cerebral. Então a gente percebe que existe um monte de coisas da nossa vida que precisam de um toque da graça. E eu quero dizer que a solução não está nos remédios, a solução não está no coach, a solução não está no psicólogo, no psiquiatra, a solução não está no pastor, a solução está em Cristo Jesus. Esta é a tônica desta série que vocês vão ver com a gente aqui na frente, aqui deste lugar. Portanto, eu quero convidar você a ler o texto de Lucas 3, 4 a 6, quando se fala de João Batista. Se você puder abrir a sua Bíblia, o teu tablet, smartphone, e conferir comigo esse texto que diz o seguinte: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Senhor, cremos que o Senhor é solução para todos nós, e estamos neste lugar para proclamar a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor tire todo o impedimento do coração espiritual, para que tente esse impedimento obstruir a mensagem que será proclamada, mas que hoje o Senhor traga libertação, o Senhor traga respostas, o Senhor traga solução para a pessoa que veio aqui ou que participa conosco via internet. Que o Teu Espírito acesse o nosso coração e desvende esses mistérios interiores e traga respostas de forma muito clara, de forma muito objetiva, em nome de Jesus, amém. Com base nesse texto, eu diria então que Cristo é a solução objetiva. Por que objetiva? Porque a palavra objetiva tem a ver com certeira, com sem rodeios, com forma direta, clara, definida. Interessante que esse texto está dentro de um contexto em que João Batista, ele é usado como precursor do Messias. O texto começa assim: vós do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele fala das veredas, preparai o caminho do Senhor. E logo em seguida diz que todo o vale será aterrado, todo outeiro será aplanado, todo o caminho torto Ele endireitará, e todo o caminho escabroso Ele nivelará. 700 anos antes, Isaías profetizou acerca deste homem que viria no deserto com uma prática muito atípica e excêntrica, um homem que vestia com pele de animais, sua alimentação era gafanhoto e mel, e ele vivia como uma pessoa escondida, e chegou numa mensagem muito contundente, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a mensagem dele era no sentido de preparar as pessoas para que o Messias viesse. Era comum nos tempos bíblicos, do próprio João Batista e do próprio profeta Isaías, 700 anos antes, de que quando um rei fosse passar por certo lugar, os seus mensageiros iam adiante e preparava toda a programação, e inclusive as estradas eram arrumadas para que o rei entrasse naquele lugar. É esta a imagem do voz que clama, do precursor de João Batista, que ele vem para preparar como mensageiro o rei que viria logo subsequentemente, que é Jesus. E no texto então eu quero encontrar com vocês 4 situações geográficas que mostram talvez as possíveis necessidades de soluções das pessoas. Em primeiro lugar, Cristo é a solução objetiva para alguém vazio. Quando o texto diz: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes,
Essa ideia de vale aterrado, nós vamos falar de um lugar depressivo em que precisa de nivelamento e você joga um aterro de terra para que aquele lugar fique nivelado. Então aquele vazio da depressão, ele é preenchido para que o rei passe. A ideia de vale sempre traz para nós uma ideia de vale deserto, situações críticas da vida. Quando uma pessoa diz, estou passando pelo vale, estou passando pelo deserto, você entende que ela está vivendo um momento crítico. As pessoas experimentam esse vazio quando a vida não faz mais sentido. As pessoas experimentam o vazio quando está sem projeção, sem esperança, quando se chega no fundo do poço. As pessoas sentem esse vazio quando existe algo existencial muito profundo que não é preenchido com nada, nada satisfaz. E alguém já disse que o vazio do homem é tão grande que só Deus pode preencher. O vazio é, na vida de algumas pessoas, quando há um senso de desvalor, quando uma autoestima arrebentada, quando essas pessoas não têm projeção nem futuro e a vida se torna uma mesmice, um tédio. E aqui eu me recordo da mulher samaritana que um dia foi encontrar com Jesus no poço. Na verdade ela estava lá e o encontro de Jesus foi providencial, mas para ela foi acidental. E ela vivia uma vida de vazio existencial. O Senhor Jesus estabelece uma comunicação com aquela mulher samaritana e pede a ela água. E ela diz, mas como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher e sou samaritana? E Jesus objeta dizendo, se você soubesse quem te pede água, você pediria a mim e eu te daria água da vida. E ela diz, mas como? O senhor nem balde tem. E Jesus estabelece, vejo que tu és profeta. E Jesus se declara Messias para aquela mulher. E Jesus toca num vazio daquela mulher. Vai e chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Jesus falou verdade, porque você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Aquela mulher vivia naquele poço, buscando água todo dia, uma vida mesmice. Mas ela mostra para mim um vazio existencial. E quando ela encontra o Messias, ela sai tão encantada que ela deixa o cântaro e vai até a aldeia dela em Sicar e volta trazendo todas as pessoas. E vocês ouviram na semana passada, eu disse que aquela mulher, pelo testemunho daquela mulher, todas aquelas pessoas daquela aldeia vieram para encontrar com Jesus, o Messias. Então Jesus, Cristo, é a solução objetiva para alguém vazio. É nesse terreno acidentado que Jesus se apresenta como solução para preencher toda a depressão da sua vida. Ele nivela o seu terreno, ele preenche o vazio existencial. Ele sara, ele restaura, ele soluciona, ele traz esperança, ele traz sentido para a vida. Ele nivela os vales, as grotas mais profundas da alma. Jesus é a solução para o seu vazio. Segundo lugar, Cristo é a solução objetiva para alguém cheio de si. Porque no texto bíblico diz o seguinte: todo vale será aterrado, o vazio, e nivelado todos os outeiros, todos os montes, todas as colinas. Então todos os lugares altos o Senhor vai nivelar e abaixar para que fique acessível. Quando eu penso em montes, colinas, eu me recordo muito que Jesus disse, com base no Velho Testamento, que aquele que se humilhar será exaltado, mas todo aquele que se exaltar será humilhado. A Bíblia diz que toda altivez, toda prepotência, todo orgulho, toda soberba, todas as pessoas que são cheias de si, precisam de uma solução para a sua vida, que é a humildade. Os montes e outeiros representam o esforço próprio, aquelas pessoas que fazem e acontecem por si mesmas, pessoas que se acham autossuficientes, pessoas arrogantes, pessoas que vivem por cima. Há pouco tempo tratei de uma pessoa assim, ele mesmo se declarou, eu fui uma pessoa muito arrogante, muito orgulhosa, muito soberba. E Jesus veio nivelar minha vida, veio aplanar o meu caminho e tirar-me dos montes e das colinas. O comportamento soberbo, ele se caracteriza quando as pessoas se acham maior que as outras, menospreza as demais. Porque é muito difícil a pessoa se classificar, eu acho soberbo, eu sou soberbo. Eu achei bonita essa pessoa dizer assim, porque ela se viu em Cristo. Na verdade, quando você se encontra com Jesus, você se vê. Aí você vê quem é você, porque Jesus é tão santo, e quando você está diante dele, você vê as suas próprias sujidades.
Então, a característica de uma pessoa soberba é quando ela não procura ajuda. Isso acontece muito em relacionamentos. Às vezes o casal está com um problema e não quer procurar ajuda. Nós vamos resolver nossos problemas. E quebra a cara, arrebenta o casamento, mas procura ajuda. Soberbo. Gente soberba quando não reconhece os seus erros. Gente soberba quando é individualista, egoísta, egocêntrica, tudo em torno do seu umbigo. Quando não vê virtudes e valor nas outras pessoas. E quando pisa nas outras pessoas para alcançar e galgar postos. Um personagem na Bíblia, assim, para mim, é Zaqueu. Zaqueu, ele era rico, ele era um publicano, cobrador de impostos, e ele tripudiou muitas pessoas, abusou como fiscal da receita, extorquiu, roubou e cresceu por isso. Quando ele está em Jericó, vendo que Jesus viria naquele lugar, ele sobe numa árvore para ver Jesus, porque ele era de baixa estatura. E Jesus disse uma coisa para aquelas pessoas que vivem nas colinas, nos montes, nos outeiros e nas árvores. Que Jesus disse para Zaqueu: desce, desce depressa, deixa a sua soberba, deixa a sua arrogância. Cristo é a solução para aquelas pessoas que estão em cima das árvores, para as pessoas que estão no pedestal, porque Cristo se fez humilde, Cristo se fez servo, e a si mesmo se esvaziou. Ele se fez pobre para que você e eu fôssemos feitos ricos. Ele considerou os outros superiores a si mesmo, e a si mesmo, diz o texto bíblico, se esvaziou e se humilhou, e foi até a morte, e a morte de cruz, e então o Pai o exaltou. Cristo é a solução para as pessoas cheias de si. Em terceiro lugar, Cristo é a solução objetiva para alguém complicado. Eu quero usar essa expressão porque diz assim: todos os caminhos tortuosos serão retificados. Cristo é a solução para gente torta, para gente complicada, para gente com a vida bagunçada, para gente que está no caminho da desobediência, para gente que tem um monte de problemas. O caminho tortuoso representa a vida das pessoas afundadas no erro, afundadas no pecado, pessoas afundadas no vício, pessoas afundadas na irregularidade, pessoas na vida torta, arrebentado, confuso, um monte de coisas deixadas para trás sem resolver, pessoas com um monte de pendências. Isso é uma pessoa complicada, um acúmulo de erros, uma vida descambada, uma vida que entrou pela porta larga, pelo caminho espaçoso, onde tudo é permitido, e cheio de curvas perigosas, e essa pessoa está vivendo numa zona de perigo. Jesus é a solução que endireita a vida de qualquer pessoa em caminho torto. Os caminhos tortos são retificados, são endireitados quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Ele refaz. Uma das cenas lindas de Jeremias 18 é quando o profeta é levado por Deus à casa do oleiro. E lá o oleiro estava fazendo o seu vaso no barro. E diz o texto bíblico que de repente aquele vaso se lhe estragou da mão. E o oleiro passou a fazer um outro vaso. Assim Deus faz com a sua vida. Enquanto não quebra esse vaso teu, antigo, torto, defeituoso, Ele não tem a capacidade, Ele não tem permissão para começar a moldar a sua vida, a refazer, a fazer você um vaso de honra, um vaso bonito para a glória de Deus. O Senhor dá sempre a segunda chance. E aqui eu me recordo da mulher adúltera, caminho torto. E Jesus recebe aqueles homens querendo apedrejá-la. E Jesus simplesmente diz: cadê os seus acusadores? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, ninguém atirou. E ele, depois fica ele e ela, e diz: aqueles teus acusadores, onde estão? Se eles não te condenaram, nem eu tampouco. Vai e não peques mais. O Senhor endireitou a vida daquela mulher. Ele deu uma nova chance, Ele deu uma nova oportunidade, um novo recomeço. Cada dia é uma oportunidade que Deus te dá para recomeçar bem. Cada semana, cada ano que Deus te dá é uma oportunidade de endireitar a sua vida. Por isso que a gente encontra várias expressões das Escrituras que nos chamam para voltar para Deus. Cristo é a solução objetiva para toda a gente bagunçada, complicada, no erro e quer endireitar. E por fim, Cristo é a solução objetiva para alguém rebelde. Aqui o texto diz: os caminhos escabrosos serão aplanados. Essa palavra é feia, né? Escabroso, o que é isso? Parece algo coisa de terror. E na verdade é, porque a palavra tem a ver com algo deformado, perverso, mal,
injusto, grosseiro. A pessoa rude, pessoa violenta, a pessoa rebelde, agressiva, perversa, desobediente, revoltada, que tromba com tudo e com todos. Esse é o tipo de indivíduo que Jesus quer trazer solução. Perderam a fé, chutaram o balde, se tornaram arrogantes, pessoas que levantam o punho contra Deus, mão erguida, e duvidam de Deus e não acreditam. Pessoas que trilham por essas veredas podem ser transformadas por Deus, porque Ele diz que todo caminho escabroso, grosseiro, será suavizado. A palavra aplanado aqui é isso, Ele vai tornar limpo, Ele vai tornar suave, Ele vai tornar liso. Então você que tem uma atitude grosseira, o Senhor pode deixar você liso, suave. É esta a ideia que Jesus, o Messias, como solução para as pessoas rebeldes, propõe. E aqui eu me recordo, para a gente fechar, do endemoniado de Gadara. Um homem que estava preso por grilhões malignos, longe de Deus, alheio. Jesus encontra ele em Gadara, numa província chamada Decápolis, e o Senhor expulsa a legião de demônios que estava naquele homem. Ele vivia acorrentado, ele vivia despido, ele vivia violento, furioso, ninguém chegava perto dele, e ele começou a fazer parte da paisagem de Gadara, mas até o dia em que Jesus encontrou com ele. E esse caminho grosseiro, essa casca grossa, Jesus enternece, suaviza, aplana. O texto bíblico diz, depois que ele foi liberto dos espíritos malignos, um cara que ninguém segurava, nenhuma corrente, e pelado, despido, agora está sentado com um juízo perfeito. Quem fez isso? Cristo. Ele é a solução para as situações mais grotescas da vida, para as situações mais complicadas. Portanto, às vezes eu acho que a gente se encaixa numa dessas pessoas, alguém vazio, como a mulher samaritana, alguém cheio de si, como Zaqueu, alguém complicado, que trabalha com uma mulher adúltera, cheia de pecado, e alguém também rebelde, como esse gadareno. Cristo é a solução para você. Cristo foi a solução para mim. Cristo é a solução para nós. A proposta nossa é que você encontre em Cristo, na sua vida, a solução. Se você adentrou esse recinto nesta noite, procurando solução, eis que eu te aponto. Cristo é a solução. Apegue-se a Ele, entregue a sua vida a Ele. Ele vai preencher esse vazio seu. O vale Ele aterra, os montes Ele nivela, os caminhos tortos Ele endireita, e aqueles lugares escabrosos, horríveis, Ele suaviza.